chegaram, né, para assistir. Para quem não me conhece, me apresentando novamente, meu nome é Lander, papiloscopista policial federal. Eu atuei na diretoria técnico-científica na gestão anterior, diretoria que atualmente está sob os cuidados do extremamente competente colega Daniel, né, Daniel Carvalho, e que me propôs fazer essa live em relação a um tema que eu acho que é de interesse de muita gente, que é relacionado a artigos científicos publicados em revistas internacionais, né? Para quem está chegando agora, a possibilidade de fazer perguntas para o entrevistado pode ser no chat do YouTube, né? O nosso entrevistado é o colega papiloscopista policial federal Gabriel Ângelo da Silva Gomes, e como eu havia relatado anteriormente, ele consegue transitar em várias vertentes do conhecimento acadêmico, né? E eu acho isso extremamente útil e importante. Isso a título de exemplo do currículo dele, ele é mestre em estatística pela UNB e tem mestrado em ciência da informação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Como a gente teve o problema do som, eu vou pedir para o Gabriel, para ele fazer um breve histórico da carreira profissional e acadêmica novamente, para o pessoal poder entender, né, a construção desse pesquisador aí, para a gente posteriormente passar as perguntas. Agradeço a Abrapol a oportunidade de participar dessa live. Estou muito feliz com o convite. Eu comecei a vida acadêmica com engenharia eletrônica na Federal de Pernambuco. E, posteriormente, eu fiz concursos militares e cursei Escola de Formação de Oficiais de Marinha Mercante pela Marinha do Brasil. Embarquei aproximadamente 5 anos. Depois fiz o concurso para o curso da PF. E eu tinha, desde a academia, conversando com vários colegas de turma, algumas curiosidades que me pareciam que para poder saná-las ia levar certo tempo. Então, eu resolvi tentar conciliar a pesquisa com a titulação acadêmica. Ainda bem que estou certo. Então, eu fiz a estatística na UNB, né, e ciência da informação na Federal de Santa Catarina. As duas dissertações, elas focam em assuntos de identificação humana. Eu acho legal fazer mesclar. Eu me interesso muito pela aplicação das ciências e o nosso campo é muito rico, por ser uma área interdisciplinar, nos possibilita diversas abordagens e tudo muito prático também. Atualmente estou na delegacia de Foz do Iguaçu. Abraço para os colegas que estiverem me assistindo. Gabriel, nesse ano de 2024, você, junto com outros coautores, né, publicou 2 artigos que a gente, pelo menos da minha perspectiva, extremamente relevantes em 2 periódicos internacionais. A gente sabe que esse tipo de trabalho, ele envolve outras pessoas, né? E aí eu gostaria que nesse momento inicial você destacasse os demais coautores, né, a área acadêmica deles, a contribuição do pessoal junto, né, nessa equipe aí que trabalhou nos 2 artigos. São artigos, não à toa existem os coautores ali, né? Naturalmente que se tem que colocar uma ordem, né? Os nomes. Contudo, todos foram muito importantes. Eu tenho plena convicção que sem qualquer um deles, qualquer dos 2 artigos não seria possível. Cronologicamente, pela data de publicação, tem o primeiro, que é uma resenha de uma obra importante, né, de um brasileiro chamado Galdino Ramos, cujo estudo serviu de base para o Locke desenvolver a sua regra tripartite, que é a origem dessa regra dos 12 pontos que nós usamos hoje. Esse artigo eu escrevi com meu orientador de mestrado em estatística, o professor Dr. Raul Matsushita, muito experiente, né? Me ajudou bastante.
A gente conseguiu publicar na revista, no jornal da IAI. Foi um sonho realizado. O segundo artigo trata de minúcias, a distribuição delas, né, das impressões digitais de brasileiros. E junto comigo estavam a Línia, PPF Línia, também é mestre em biologia, o colega Carvalho, que está acabando o doutorado agora, né, em nanotecnologia, na UNB. O Brito, também é mestre. E o professor, mais uma vez, Raul, que foi meu orientador do mestrado, né. Então, fomos 2 autores do jornal, na revista desculpa, no artigo do Galdino Ramos, e 5 autores no artigo que tratou de minúcias. Pois é, Gabriel, já até vinculando as duas situações, os dois artigos eles foram publicados, um no Journal of Forensic Identification, da IAI, né? E o outro na Foreign Science International. Para o pessoal que está assistindo entender melhor, qual a importância dessas revistas para a comunidade acadêmica quando a gente fala de ciências forenses? O Journal of Forensic Identification é o jornal da IAI, que é a Associação Internacional de Identificação. Ela é a mais antiga e maior associação forense do planeta. E, naturalmente, o foco dela maior é em identificação. E sempre que existem esses assuntos de polêmica, ou também de ter uma diretriz da melhor ciência envolvendo identificação, em especial impressões digitais, sempre e aí tem uma forte participação, né? Então, fiquei muito feliz de conseguir a publicação no jornal dela, né? A outra revista, que é a Forensic Science International, ela é uma revista muito bem conceituada em termos de métricas, né? Figura entre as principais. E, mais uma vez, eu fiquei muito satisfeito, assim. Foi um trabalho muito duro, né? As revisões são muito exigentes, em geral muito longas. Eu fiquei muito feliz, assim, de poder honrar a confiança dos meus amigos, né? Que são coautores. Também poder dar minha contribuição, né? E mostrar para o mundo a capacidade que nós temos, né? Outros colegas nossos, dedicadíssimos, né? Como o próprio colega Carlos Girelli, que tem publicação também nos 2 jornais. Tem a Raquel, que também é publicação boa, a própria Cris, e tantos outros colegas que se esforçam e conseguem elevar tanto o nome da Polícia Federal quanto do Brasil, né? Então, eu acho que isso mostra a capacidade da nossa categoria, né? Do nosso grupo. Perfeito. Para a gente adentrar na temática específica dos artigos, né? Qual foi a temática de cada um desses 2 artigos? Qual foi a pergunta que motivou vocês para procederem esses estudos? Por incrível que pareça, os 2 artigos, eles derivam de uma mesma curiosidade. E são modelos de probabilidade aplicados à identificação humana por impressões digitais. Então, enquanto eu estudava esse assunto, eu me deparei com um livro muito importante, que é o livro de Champeau, e ele falava o seguinte, estava explicando sobre a regra do tripartite local, e comentava embaixo o seguinte, os autores que embasaram o local para a elaboração dessa regra, tão importante, né? Então, Para a quem regra não de sabe, 1914... Oi? para quem não sabe, o que é essa regra de partilha? Essa é a primeira regra criada para positivar fragmentos de impressões digitais. É uma regra em si. Antes dela existia um crivo numérico, né, que foi de Baltazar, e o Locard ele usou esse cálculo do Baltazar
usou um cálculo feito por Galton e também um trabalho de Ramos. E aí que começou a curiosidade, né? Porque quando eu vi o livro lá, estava no rodapé, assim, Galdino Ramos publicou um livro intitulado Da Identificação, estava lá Rio de Janeiro, 1906, e nós não conseguimos localizar. Eu falei, não será possível. Eu li de novo isso, né? Eu lembro que eu conversei com o Girelli, mandei mensagem para ele. Essa conversa com o Girelli já faz uns 5 anos, mas o que eu lembro assim de cabeça é que a gente chegou a se telefonar. Ele falou, não, eu conversei com o Shampoo, que ele já conhecia o Shampoo à época, né? E ele conversou isso comigo, pediu que eu procurasse esse trabalho. Eu procurei, meu orientador me procurou, a gente não achou. Então a gente acha que realmente não existe, né? Tal. O Shampoo tinha essa impressão de que pudesse ser uma citação equivocada do local e que essa obra não existisse. Então eu falei, pô, então eu tenho que achar, porque isso aí é um núcleo da minha pesquisa, né? E ainda mais sendo brasileiro, tentar, né, me esforçar para achar essa obra. Após cerca de 2 anos pesquisando, eu consegui uma cópia da obra, né? Resolvi fazer uma resenha dela e submeti a resenha no jornal da IAI, né? Que é o Journal of Forensic Identification, e derivou essa primeira publicação, né? O segundo artigo também tem a ver com modelo de probabilidade, mas a gente tinha que partir de algo que até então era inédito na população brasileira, que era saber a distribuição de minúcias, né, nos brasileiros, como é que ela ocorre, né? Então a gente tinha estudos com população espanhol, de espanhóis, de argentinos, indianos, norte-americanos, japoneses, né, mas não de brasileiros. Então a gente resolveu encarar esse desafio, né? Então, também foi um trabalho muito longo, foram de trabalho focado 4 anos, né? Mas a ideia é que ela surgiu na academia também, né? Com os colegas de sala conversando sobre essa questão das minúcias, né? Então, era uma curiosidade que a gente tinha já de 12 anos. E, ao que parece, a gente conseguiu responder, né? É legal. Nesse caso, então, Gabriel, a gente vê, então, que, apesar da essência da pergunta, né, ter um foco inicial, você teve que adotar metodologias diferentes para construir os dois artigos. Me parece que, né? A pergunta é mais ou menos nesse sentido. Qual a metodologia que vocês adotaram em cada um desses artigos, né? Você poderia explicar melhor como é que vocês construíram isso para poder responder o questionamento? E quais as dificuldades que vocês encontraram, seja num artigo, seja no outro? E qual o impacto que vocês acreditam que essas produções vão ter? O primeiro artigo, que é o da revisão da obra do Galdino Ramos, que me ajudou muito foi ao conhecimento de ciência da informação, que é uma área correlata à biblioteconomia, né? Essa análise documental. Então, ele teve esse núcleo assim, de estudo de fontes primárias antigas, né? De resgate histórico e tal. O das minúcias, ele é um artigo eminentemente estatístico, né? Claro que também é interdisciplinar, mas a gente teve a necessidade de dar um enfoque forte em estatística, né? E responder algumas perguntas e fazer algumas comparações que outros artigos já tinham suscitado, né? Então, foram essas duas metodologias, basicamente, né? Uma histórica documental, né? E outra análise estatística. E com relação às dificuldades? Dificuldades. O que acontece? Nós aqui no Brasil, ainda é muito incipiente a figura do cientista forense, né? Então, aqui no Brasil, as ciências forenses, elas estão eminentemente a cargo, sob o domínio, vamos dizer assim, e o conhecimento
das polícias, via de regra, né? Então, alguns estudos que envolvem a nossa população e as nossas questões peculiares, eles não avançam tanto como em outros países. Existe, por exemplo, existe o policial que aplica a técnica, né? Então, um viés de emprego técnico, e teria lá o cientista forense com a ciência, né? Então, aqui nós temos que ser os dois, né? Tem que ser um pouco cientista, tem que ser policial. E acontece que nós somos contratados, via de regra, para ser policiais, né? Então, a dificuldade reside em você conseguir administrar o tempo, porque, invariavelmente, para você conseguir fazer uma pesquisa, e no nível, né, razoável, você tem que abdicar de tempo de lazer, tempo com a família, tempo de descanso, de sono, né? Então, essa é uma grande dificuldade. Então, ainda que exista lá nas nossas atribuições, se não me engano, a de desenvolver estudos, né, tal, a gente percebe que não é algo tão institucionalizado assim, né? É uma vertente que a gente tem que amadurecer melhor, eu acho, né? Já existe a previsão, né? Mas eu acho que tem que amadurecer melhor essa relação, E a entende? gente pode refletir que, de certo modo, então, existem muitos dados brutos que não são utilizados por falta de uma visão crítica de construção de conhecimento. Sim. Uma grande questão, por exemplo, até o artigo lá que foi o capítulo de livro, né, que você bem leu, que é o uso do SNIC, por exemplo, os dados do SNIC, né? Massivamente se usa para emitir FAQ e CAQ, folhas e certidões de antecedentes criminais. Claro que isso é muito importante, mas do ponto de vista, por exemplo, de ciência da informação contemporânea, esses dados podem oferecer uma gama imensa de possibilidades, né? Então, nós temos os dados, temos o conhecimento, mas a gente não consegue, muitas vezes, explorar todo o potencial, né, desses recursos. E questão de impacto, Gabriel, o que você acha que vai impactar tanto a pesquisa do Galdino quanto a das minúcias? O do Galdino Ramos é um resgate histórico. Eu queria muito, né, assim como é comigo, eu ficaria muito feliz se os meus colegas, sejam papiloscopistas ou interessados no tema, ou ainda brasileiros, ou médicos, por exemplo, né, se sentissem orgulhosos, né? Porque a gente tem uma obra que foi feita em 1906, por um brasileiro, né? E que ela foi citada, teve uma importância tão grande por locar, que não raro é chamado de o pai da criminalística moderna, né? É um autor prolífico que tem contribuições em diversas áreas das ciências forenses, né? Então, seja a questão do resgate histórico, né, da valorização, tanto do autor quanto da sua obra. Eu perguntei para vários colegas e o Galdino Ramos, ou a sua tese da identificação, é praticamente desconhecido. Eu não vi nenhum colega reportar que a conhecia, né? Então, tem resgate histórico e também espero que sirva como essa questão nos dar um incentivo, né? Até mesmo um orgulho de ter tido esse nosso compatriota. O artigo das minúcias, ele, internacionalmente, eu imagino que impacto imediato, né? Porque tem uma questão muito interessante. Nós observamos que temos estudos conduzidos com populações da Argentina e da Espanha, por exemplo, em regiões que se tinham regiões muito bem delimitadas geograficamente, de um povo que não era uma formação antropológica muito específica, né? Isolados. E temos aqui a população brasileira, né? Um altíssimo grau de riqueza antropológica do povo indígena, africano, europeu, né?
e de tantas origens que formam nosso povo hoje. Também a dimensão continental do nosso país. Então, quando a gente pega e traça um gráfico, né, como está no artigo lá, mostrando a distribuição de minúcias, a gente percebe que, independente do sexo, do tipo fundamental, do tipo de dedo, existe uma regra ali que rege essa distribuição, né? Então, começo, fim de linha, bifurcação, confluências são os pontos comuns. Depois, os demais, você vê que há uma queda brusca ali, né? Já tem os raros. E também fica indicado existir uma hierarquia também entre as minúcias raras, né? Então, por exemplo, você tem os encerros, os empalmes, né? Um grupo. E lá depois os retornos, os tridentes, né? Sendo ainda mais raros, né? Então, em especial nos países que adotam o critério quantitativo para se positivar fragmentos, você ter o conhecimento do quão rara uma minúcia é, isso pode ser determinante, né, no score de conclusão. Né? A questão nossa no Brasil é que a gente usa, a despeito, né, a despeito da nossa riqueza, assim, de aplicação inicial, né, da papiloscopia, seja pelo Félix Pacheco, né, e na ciência pelo Galdino Ramos, hoje o Brasil tem ainda uma aplicação forte, mas a ciência aqui, né, ainda assim, algo que precisa avançar bastante, né? Então a gente usa um critério basicamente numérico. O que impera ainda é a regra dos 12 pontos. Isso. Nos países que estão bem avançados na papiloscopia, essa questão de critério numérico já caiu por terra há mais de 50 anos, né? Então essa raridade de minúcias tem essa importância grande, mostrando que diversos fatores, até mesmo demográficos, não interferem na distribuição de minúcias, né? Não sei se eu respondi bem, ou claro. Na verdade, sim, na medida que você vai falando, eu vou pensando em alguns aspectos aqui que, de certo modo, vão avançar das questões que eu elaborei. Quando você fala, Gabriel, dessa questão dos 12 pontos, e a gente percebe que essa é uma regra que permeia todas as polícias do Brasil, de norte a sul, a gente pode entender que é um porto seguro ou nem isso? A gente tem algumas iniciativas já de flexibilizar essa regra, né? Existe normativo da PCDF, né? Explícito quanto a isso. O próprio manual atual do Félix Pacheco também faz essa flexibilização, né? Só que lá ele fala das minúcias raras, né? Mas a gente até então não sabia quais eram as minúcias raras. Agora a gente já sabe, né? Mas de fato, o que a gente percebe ainda que o que impera é a regra de 12 pontos. É um porto seguro, né? 12 pontos, via de regra, ele é uma quantidade conservadora. Agora acontece que você pega os normativos da OSAC, por exemplo, né? O próprio NIST, e as próprias recomendações da IAI, resoluções, elas defendem que não existe número mínimo para se positivar. E também essa questão da conclusão categórica, né? Ela também é revista, né? Hoje eles têm os níveis de conclusão, entende? Né? Isso. Então, por exemplo, o que acontece conosco hoje em dia? A gente foca muito no sim, não e no sem condições. Então, o sem condições técnicas de confronto, ele tanto é aplicado para os fragmentos que, de fato, eles são imprestáveis para uma perícia proscópica, como também eles são usados para fragmentos que podem ser submetidos a confronto, mas que não nos permitem dar uma conclusão categórica, o sim ou não, por exemplo, né? Então, na impossibilidade, no desconforto do colega ser categórico,
aí se adota por 5 condições de confronto, que é um rol de conclusões, né, de primeira geração. Então, assim, em muitos aspectos, peço perdão por falar isso, né, mas em muitos aspectos a gente está na papiloscopia de primeira geração. Então, observa, a gente teve ali o decreto 903, né, que dava a primazia da identificação criminal por impressões digitais. Já vi fontes falando que o Brasil foi o primeiro país com tal normativo. E o Félix Pacheco é bem explícito nisso, né, que ele criticava o pessoal da antropometria, que tinha um foco muito científico e pouco prático, né? Então, ele, ao criar os gabinetes de identificação, né, usando o sistema de Vucetich e não de Bertillon, ele deu esse incremento de fato, realizar identificações, de aplicação. E o Claudino Ramos, que conhecia Félix Pacheco, tá, inclusive, eles eram amigos, vem com esse viés científico muito forte, né, no trabalho de muita qualidade. Mas o Brasil ali, ele passou por um gap, né, de produção científica. Então a gente, ao que parece, né, não perdeu essa primazia de aplicação, seja por ser um país muito populoso, seja também por ser um país muito violento, tem muitos locais de crime, fragmentos, né? Mas na área do desenvolvimento científico, aí a gente passou por um gap muito grande, né? Então, seja a regra dos 12 pontos ou os tipos de conclusões, eles são de primeira geração, né? Então, a gente tem a resolução da IAI, por exemplo, de 73, ela fala que não existe embasamento para você pôr um score mínimo de pontos para se positivar. Já tem 50 anos, né? É muito tempo. O próprio Locard, ao ler as regras dele, você vai para a segunda regra, por exemplo, você percebe que ele era flexível, né? E para o Locard, você percebe claramente das regras dele, se ele fosse, ele estabeleceu o mínimo ali, né, implicitamente, que foi de 7 pontos para positivar, né? Então, a gente até escreveu um artigo sobre isso, acho que em breve publica, né? A gente contando a história dos 12 pontos. Então, a raridade das minúcias ajudaria e de aplicação imediata, em especial nos países que têm essas gradações de conclusões, né? Que permitem o melhor aproveitamento dos fragmentos. Um caso concreto, por exemplo. Não sei se estou falando muito já. Não, pode continuar, tá interessantíssimo aqui. Então, por exemplo, um fragmento com 7 pontos. É um fragmento que eu gosto muito, né? Que é o PPF Mota, né? O Luiz Augusto Mota. Ele está até Carvalho, aqui na live aqui. Está na live aí? Bora, Mota. Ele mostrou, né? E esse fragmento, isso ainda foi em 2013, eu acho. A gente conversou sobre isso. Já há 11 anos, né? O fragmento tem uma série de detalhes interessantes, né? E a gente pode marcar ali em torno de 7 pontos, né? 7 pontos. Então, hoje, como o foi à época, certamente teria a conclusão seria sem condições de confronto, né? Mas veja, você tem um país como a Rússia, é um país também muito populoso, é um país, gostam da Rússia, né? É inegável o desenvolvimento científico que ela tem, em especial nas hard sciences, né? Física, naturalmente matemática, né? Para dar o embasamento da física. E eles realizam positivações, por exemplo, com 7 pontos. Com 7 pontos. Né? Como também a África do Sul faz isso, né? Então, a gente pegar um fragmento e dizer que ele não tem condições de confronto, né? Só que para marcar os 7 pontos, nós já realizamos o confronto, entende? O que ele pode não ter, né, é diante da regra dos 12 pontos, né, ele pode não permitir que o especialista, diante da regra dos 12 pontos, dê uma conclusão categórica, é hit. Então, no Brasil,
desconfortável em geral, né? Pô, eu positivo com 12, ele tem 7, é uma diferença danada, né? Então, o que eu vou fazer com isso aqui? Vez que eu só posso dizer que é sim, não e sem condições, eu vou dizer o quê? Eu não posso dizer que não é, porque eu só achei coincidências, né? Não achei divergência. Eu não posso dizer que é, porque só achei 7 pontos e está muito distante de 12. Resta para mim dizer que não tem condições de confronto, né? Enquanto que alguns países com conhecimento de raridade de minúcias poderiam dar uma conclusão categórica, né? Ou outros, por exemplo, usando o que a OSAC 2018 defende, uma gradação de tendendo para o HIT, né? Poder dizer que tem um suporte forte ou fortíssimo no sentido de ser a pessoa, por exemplo. E que de fato é isso, né? Com 7 pontos coincidentes em divergência, você tem um suporte fortíssimo para dizer que é a pessoa. Isso sustentado nos mais de 20 modelos de probabilidade aplicados em impressões digitais que nós temos hoje. E, Gabriel, Então, me parece... uma outra curiosidade agora é minha, né? Com relação aos grandes nomes de pesquisadores que nós temos. Você poderia elencar nomes que são referência do passado e de hoje? Eu posso citar brasileiros e estrangeiros em Sim, geral? sim. Uhum. Tá. Mais ou menos cronologicamente. William Herschel, Henry Folds, o Galton, que realmente foi prolífico em muitas áreas, né? Mas realmente, na papiloscopia ele foi fenomenal, né? Um grande divisor de águas. O Locard, o Henry Vucetich. Se nós viermos para o Brasil aqui, eu colocaria o Félix Pacheco, né? O trabalho dele é eminentemente social jurídico, né? Mas é muito importante. Deixa sua contribuição no área científica, né? De ciências sociais aplicadas. O Galdino Ramos também tem uma Noviotti, escreveu alguns livros, 1908, 9, né? Isso científico, né? Aí você já começa a ter a questão do gap. É até um assunto que eu pretendo, um dia que tiver tempo, assim, me debruçar nessa questão da produção científica, né? Porque realmente eu concordo com você. A gente conversava antes aqui da live sobre esses gaps de produção científica, né? Porque eu tenho uma Noviotti, realmente você já fica assim, né? Quem viria, né? Eu não quero ser injusto com ninguém, tá? Até peço perdão, assim, porque você cita nomes assim, mas eu começo a lembrar já do Girelli, né? Entende o que eu falo? Mas é justamente Quase. isso. Até para você procurar uma bibliografia antiga, o que me vem à mente, Carlos Queidi, talvez, né? Tem um outro autor também, mas realmente fica essa lacuna. E agora a pergunta e hoje, internacionalmente, quem que o pessoal deve se basear para pesquisar, para obter conhecimento? Só um adendo, essa questão do Carlos Queidi, eu acho que ele tem importância enorme, né? Mas, por exemplo, eu observa os livros deles, é mais uma pegada de manual técnico do que propriamente um livro científico, entende? Me parece, sim, que ele tem uma contribuição imensa na parte do ensino, né? E Da da organização. sistematização da informação, né? Isso, Ele não isso, criou conhecimento novo, ele isso, sistematizou e conseguiu pôr no papel, né? É isso. Um grande interessante. professor, né? Até, por exemplo, que a gente tem uma das fotos lá do INI, na época da inauguração, e teve uma reunião na década de 60 ainda, em que o Carlos Queidi foi um grande protagonista, né? No que seria uma padronização da papiloscopia do Brasil, né?
que cada instituto, cada estado começou a fazer algumas mudanças, né, e começou a ficar uma coisa. Então, na sequência da criação do INI, no próprio INI, teve a reunião com diversos representantes de institutos de identificação, né, e o Carlos Queidi, ao que tudo indica, organizava essa padronização. Mas veja, é com um enfoque mais técnico, sabe? Que é importantíssimo, né? Óbvio. É tipo, fossem duas asas do anjo ali, né? Mas quando a gente pensa na parte científica mesmo, eu não... São quase 100 anos, sabe? De produção. Uhum. Atualmente, eu falaria o professor Pierre Margot, né? Da Suíça. O Christophe Champeau. O Champeau é incrível porque você começa a ver um livro, uns artigos, uns autores muito bons. Via de regra, quando você pega, o orientador está lá. Christophe Champeau, sabe? E, por sua vez, foi orientado pelo professor Pierre Margot, né? Mas assim, o Champeau ele tem uma capacidade ao que parece, assim, de polir o diamante impressionante, assim, né? É isso. Então, teria também por que não citar brasileiros, né? Mais uma vez, o Girelli, o Carvalho se destacando pra caramba, né? A própria Crise. Tantos colegas esforçados, a Raquel pesquisando também. Tantos colegas ali, né? É isso. Bacana, legal. Bom, vocês produziram esses 2 artigos, né? Mas a gente sabe que sempre permanecem questões em aberto para serem pesquisadas, né? Para você, aonde que a gente pode avançar nessa área, né? Qual o estado da arte em termos de identificação forense e biometria, na sua opinião? Vou responder aqui, só antes, assim, eu acho que eu tenho que falar aqui umas considerações, né? Mais uma vez, pensando como um pássaro, por exemplo, né? Com 2 asas, dos colegas, vendo na linha que eu já falei antes, né? Aqui não tem a desenvolvida a figura do cientista forense. Então, tem que ser policial na aplicação técnica e também ser cientista, né? Tem que a gente fazer esses 2 papéis, né? Então, naturalmente que a gente tem que prestigiar também os colegas que tocam os setores, né? Que vão lá nos locais de crime, que se esforçam para resolver situações complexas, né, da aplicação, né? Às vezes está numa situação assim de muito serviço para poucos, né? Enfim, é isso. A pergunta foi dos rumos das pesquisas, né? É isso? Para onde avançar? Uhum. A do Galdino Ramos, eu pensei, eu tô escrevendo, na verdade, é porque até achar a obra dele, eu pesquisei tanto, né? Que eu fui compilando vários detalhes da vida dele. Então, já estou bem avançado na biografia científica do Galdino Ramos, né? Então, acho que é um avanço de um artigo. O do outro artigo, das minúcias, a gente falou da distribuição. Um passo importante, interessante, seria você lidar com a especificidade, que seria o seguinte: você, além de dizer as minúcias que mais ocorrem, fazer um estudo dos locais na impressão digital onde elas podem ocorrer ou não. Vou dar um exemplo. Eu lembro que eu submeti o artigo e um revisor me fez uma crítica. Olha, você está confundindo minúcia com o tipo de delta, né? Depois eu expliquei para ele. Bem, eu acho que o doutor revisor deve estar se referindo a 2 pontos que nós consideramos, né? E que autores prévios não fizeram, que foi o angular e o trípode, que dão nomes a deltas, né? Tem um delta angular, tem um delta trípode. Ocorre que também tem delta ponto, delta bifurcação, né? Então, o angular e o trípode, eles também ocorrem sem ser um delta. Mas óbvio que são bem mais raros, entendeu? Então, por exemplo, se eu acho um angular, um trípode, que não seja no delta, isso tem um peso ainda maior. Além deles serem pontos que têm uma raridade, né, isso faz disparar bastante a especificidade. Não sei se eu fui claro. E via de regras, quando aparece, é na região déltica, né? Então, esse estudo seria um avanço, um aprofundamento
do que a gente já fez. Eu acho que seria bem interessante. Eu estou te fazendo essa pergunta justamente para estimular, né, o pessoal da área de pesquisa para vislumbrar, né, os caminhos que podem ser tomados, as linhas de ação, né? Por exemplo, nesse caso aí, se eu entendi bem, a gente pode pensar na própria região do datilograma e trabalhar onde determinado minúcia rara poderia ser encontrada, né? Em que quantidade, né? Legal. Nesse contexto aí, Gabriel, que conselho que você pode dar para os papiloscopistas que desejam produzir conhecimento acadêmico, né? O que é basilar para uma boa pesquisa no campo da identificação dentro da ciência forense? Mais uma vez, nós temos no Brasil muitos dados, né? Se esbarra mais uma vez nessa questão do tempo, de ser policial. Então, até lembro até do Rafael, acho que ele tá. Rafael agora é flotado em Foz do Iguaçu, né? Agora tá no. Agora é o chefe do DIG Paraná, né? Imagina, assim, a gente cheio de serviço e você ainda pesquisar, né? Fazer essa dualidade de fatores, né? Eu acho que uma boa opção seria procurar colegas que já conseguiram um certo resultado, né? Nós temos já alguns, graças a Deus, né? Eu acho que, até pode me corrigir, tá, André? Você tem bem mais tempo de polícia que eu. Eu acho que, pelo menos, até onde minha memória pode alcançar, eu acho que, nos últimos tempos, pelo menos, na contribuição acadêmica, né? Nós temos colegas com diversas contribuições em diversas áreas, né, importantes e necessárias. Contudo, na área acadêmica em si, eu vejo o Girelli, né, como um grande expoente, assim, né? Então, isso em muitas décadas, né? Então, tem o Girelli, tem a Cris, mais uma vez, né, esses nomes, você mesmo, por exemplo, né? O Mota também fez pesquisa na área, usando a nossa área fim, né, de trabalho, né? Acho que seria essa, procurar um colega que já fez alguma pesquisa de cunho acadêmico, né? Focado numa das áreas de atribuição profissionais nossas. Eu acho que é um bom ponto de partida. Assim, só para complementar, Gabriel, da minha perspectiva, realmente um divisor de águas nesse resgate aí realmente foi o Girelli, né? Agora eu acho que a sua geração aí da turma de 2012 também tem um papel muito importante de ter abraçado esse modo, né, de ver a nossa profissão. E eu quero crer que talvez essas turmas novas tenham um pessoal com potencial aí para florescer, né, digamos assim. Aí vou para a minha oitava pergunta: que caminho que você e o seu pessoal, seus companheiros de pesquisa, pretendem trilhar a partir de agora? Continuar na pesquisa? Qual vertente que vocês vão atuar? A gente tem alguns projetos, né? Assim, que a gente está pensando aqui. Teria um segundo passo, como já falei, da parte das minúcias, né? E a gente pensa também em organizar um banco de dados de impressões digitais que sirvam de estudo, né? Essas digitais, inclusive, foram separadas pelo colega Carvalho, né? Teve um trabalho danado para fazer isso. Então, a gente deu para perceber quão difícil é se conseguir uma DECA, por exemplo, e que as 10 impressões digitais estejam com a coleta beirando a perfeição, entende? Tem alguns estudos, tipo esse minúcia mesmo. A gente precisava de uma coleta que beira a perfeição. E realmente é muito difícil você conseguir uma DECA dessa forma, sabe? Nem imaginei que fosse tão difícil assim. Então, o Carvalho teve um mérito enorme, né? De conseguir separar uma base boa dessa. E já derivaram 2 artigos em revistas muito boas, né? Uma do estudo dele mesmo, né?
na Science and Justice, que é uma revista também de primeira divisão em ciências forenses, né? Esse artigo nosso também na Forensic Science International. Então, a base de dados testada, a gente está organizando aí para poder torná-la disponível, né? Seja do ponto de vista ético ou institucional, para que outros colegas possam partir de material já bem selecionado, né? De amostra, inclusive, tomada aleatoriamente, porque é um primeiro grande desafio. Quando a gente vai começar a estudar impressões digitais, você ter essa amostragem, né? É um grande desafio. Então, é um dos pontos que a gente planeja aqui avançar. Isso que você está me falando é bem interessante, porque eu estou olhando aqui no nosso chat, inclusive para ressaltar o pessoal, quem tiver interesse, quiser fazer pergunta, fica à vontade. Enquanto o pessoal não vai fazendo, eu vou te perguntando aqui. Porque uma das questões que, até conversando com os colegas do NID a respeito desse artigo que vocês desenvolveram, me parece que a dificuldade, aí você vai me falar se é verdade ou não, de 4, 5 pesquisadores adotarem o mesmo critério de avaliação do que é a minúcia do conceito dela. Esse era um problema? Vocês tiveram que fazer um alinhamento nesse sentido ou não? Tá. Obrigado pela pergunta. A pergunta é excelente. Nesse campo de minúcias, existem vários problemas. Primeiro que os estudos, eles não consideram o mesmo rol de minúcias, entende? Então, o que é que a gente fez? Como era um assunto que já me interessava desde a academia, então, naturalmente, ainda que no início fosse até de forma inconsciente, assim, eu já ia naturalmente separando algumas referências, né? Então, a primeira definição formal explícita de minúcias é feita por Galton, né? O livro dele, Fingerprints, em 1892. Depois, no mesmo ano, um francês, o Fourgeoud, ele lança um livro também de impressões digitais, e, ao que tudo indica, é o segundo livro de impressões digitais do mundo. Ele já expande o rol de minúcias do que o Galton definiu. Ele já categoriza, sabe, em 4 tipos ali, sabe? Então, a gente partiu desde a origem das minúcias, do conhecimento científico, do que é minúcia, até os artigos que a gente pôde encontrar, né? E a gente foi selecionando, a gente explica isso na metodologia, e eu comecei a fazer essa marcação sozinha, né? Sozinho. Então, até que já estava com o número avançado, eu tive a necessidade depois de recomeçar a contar, né? Porque tem minúcias que eu vi que apareciam e tal. Então, a gente chegou num hall, que realmente parecia um hall que supre bem, né? Tanto é que o termo outras minúcias, ele ocorre em 0,5% das vezes, né? Então a gente passou depois para o segundo problema, que era a definição. E aconteceu muito engraçado, até o pessoal que for das últimas turmas, eu peço até muito obrigado, né? Porque em umas aulas eu levei umas impressões digitais impressas e pedi para que eles marcassem. E tinha umas perguntas que eram muito recorrentes. Eles falavam, professor, tá, isso aqui é um encerro? Aí aparecia uma distância enorme assim. Isso aqui é um encerro? Entende? Aí eu fui observar que os estudos que definiam minúcias eram dos espanhóis, que a gente cita muito, Gutiérrez e Romero, né? E elas não definiram todas as minúcias, né? Claro que você contar minúcia é um trabalho absurdo, né? E naturalmente que um artigo vai evoluindo em relação a outros, né? Daqui a pouco surgem outros artigos de minúcias que vão melhorando o que a gente já fez, né? Isso é natural e assim que são as coisas. Então, o que é que a gente fez? A gente parou, viu a definição delas, adaptou o que parecia ser necessário e expandiu para todas as minúcias. E eu tive uma felicidade muito grande, né, que foi até nas dessas aulas, eu estava saindo de uma sala da academia e encontrei o Brito, né, o Felipe Carlos Brito de Araújo, né, o Brito lá do Rio Grande do Sul.
Ele falou, professor, se eu quiser contar minúcia, eu posso lhe ajudar a contar minúcia? Eu vou para o alojamento lá, conto, depois a gente te passa aqui os dados. Eu falei, olha, vou precisar sim, mas toma logo posse, né? A academia já por si só já é bem sugada, né? E quando você tomar posse aí, a gente me avisa aí, que a gente vai, vou precisar de você sim. Aí, belo dia, eu tava na NB lá, eu saí de uma prova lá de estatística lá e mandou zap para mim, e aí a gente deu continuidade. E ele é extremamente observador, né? Eu falei, olha, Brito, olha essas definições aqui, o que você acha? Né? Então a gente está marcando, contando, para ver se era a definição satisfatória. Então a gente usa aí a largura da crista, né, da região e tal. E essa maneira, definir todas as minúcias, né? E tentando ser o mais objetivo possível, nos pareceu que foi um método aceitável. Tanto é que depois a Lilian e o Carvalho foram marcando, né? E eu sempre costumava revisar as marcações e tinha uma boa concordância, né? Inclusive, até um estudo interessante a ser feito, a gente pensa depois em ser feito, né? Ir para vários avaliadores, marcarem minúcias, para ver essa variação intra e inter examinador, né? Usando o teste de concordância, teste capa, por exemplo. Mas a impressão que eu tenho é que, da maneira que elas estão definidas, no artigo lá, nos dá uma boa concordância. Legal. Bom, a gente está partindo aqui para final da nossa live, né? E eu queria que você fizesse seus comentários finais. Se você quiser, eu puder deixar um e-mail de contato para quem depois assistir esse vídeo, né, tiver interesse em pesquisa, tiver dúvidas, né? Mas se tiver alguma consideração final, fica à vontade. Meu contato pode ser pelo Teams, tem gabriel.gasg, Golf Alfa Sierra Golf, é Gabriel Ângelo da Silva Gomes. Eventualmente, para quem não for da PF, pode contactar a Abrapol, né? Uma opção boa, tá? Mais uma vez, eu fico muito feliz pela oportunidade, pelo convite. Eu acho que a associação está suprindo diversos vácuos, né? E está colaborando muito para o crescimento da nossa categoria e, naturalmente, da Polícia Federal, né? E todas as polícias, naturalmente, né? Então, eu sou muito grato também por todos que estão aqui até essa hora nos assistindo, depois de um longo dia de trabalho. Não vai ficar gravado também, naturalmente, eu vou estender meus agradecimentos a todos que estão nos dando atenção, né? Às vezes não pôde por algum motivo estar ao vivo, mas está aqui se beneficiando da gravação. Gabriel, só para concluir, tem várias parabenizações, né, do trabalho que vocês realizaram. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é do Mota, inclusive. Ele faz assim: quanto ao conceito de raridade da minúcia, levou-se em consideração o nível 3? A gente fez uns estudos que até então, ao que tu indica, são inéditos, né? Na literatura, e são considerações das minúcias, né? Que hoje se considera que são detalhes de nível 2, e também em relação com o nível 1, ensino fundamental, e também o nível 3. No caso concreto, a gente focou na ausência ou não dos poros, né? Essas minúcias de nível 3, tem uns estudos feitos por um indiano chamado Chatterjee. Ele ilustra uma série de configurações de borda, né? Que é o que seriam o análogo do nível 3, né? Assim, essas configurações de borda, né? Seriam análogos do nível 2. Né?
A questão da gente relacionar esses detalhes de borda, assim, tão sutis, né? E a minúcia é um problema da reproduzibilidade no nível 3, entende? Se a minúcia, o nível 2, né? Ela já tem uma sensibilidade, e até o Galton, né? Na sua genialidade, ele chamou isso de ambiguidade. Será, por exemplo, você tem um fio de linha que com o excesso de tinta ou de pressão, por exemplo, ele pode ser registrado como uma bifurcação. Ele chamou isso de ambiguidade. Isso no nível 3 é ainda pior. No nível 3, o que se percebe ali que é mais bem registrado é o afinamento, né, o enlarguecer de uma crista, né? Então, essa relação entre detalhes de nível 3 e nível 2 ficou prejudicada por isso. O que a gente fez foi considerar a relação da presença de poros visíveis na impressão digital com outras características, né? Isso a gente fez no nosso estudo. Não sei se Legal. Creio que sim. Bom, a gente está finalizando, né? Está mais ou menos dentro do nosso horário previsto. Eu gostaria de agradecer, Gabriel, a sua predisposição em vir aqui explicar, né, toda essa construção que você e os seus colegas, né, desenvolveram, né? Acho importantíssimo essa publicação. Esse resgate desse delay histórico que a gente tem de papiloscopistas que trabalhavam, mas não pesquisavam, né? E aí a gente acaba sendo punido com essa jornada dupla para os que, digamos assim, abraçam essa vertente de atuação. Então, agradecer a sua disposição de vir aqui, conversar com a gente. Queria parabenizar os seus colegas coautores, né, que com certeza abrem mão de muita coisa para poder caminhar, né, avançar nesse tipo de conhecimento. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui, né, e que permaneceu vivo até agora. Quer falar mais alguma coisinha? só uma questãozinha aqui que eu lembrei aqui, peço desculpa por te interromper, que a gente Não, sem focou problema. muito nas impressões digitais, né? Mas tem tantos outros colegas aí que são expoentes, né? Na face, por exemplo, tem o Vasconcelos, o colega de Minas Gerais, o Wendel também, que se esforça bastante, os colegas lá do RFH, né? Também no estudo de outras biometrias, né? Tem o pessoal do NI também, acho que a Cíntia, estudando biometrias suaves, o próprio Ramon, né? Com a Bata, publicação do livro importante, né? Bata também, né? Oi? Acho que é o Bata, né, lá do O Maranhão. Bata, certo, o Bata. De modo a expandir o nosso campo de atuação multibiométrica, né? O que eu percebo, Gabriel, é que eu acho que mesmo com todas as diversidades que a gente sabe que existe, né, com várias vertentes, até que, de certo modo, atuam como um fator de desestimulante, mesmo assim a gente está avançando rapidamente, recuperando rapidamente esse tempo que a gente ficou parado, sabe? Com vários colegas atuando em várias linhas, né? E, de fato, a gente tem que lembrar todo esse pessoal aí mesmo, trabalha com essas outras vertentes que são importantíssimas. Eu queria agradecer também aqui, ao final, ao colega o Iago e ao Fernando da Abrapol, né, que dão esse suporte técnico, sem o qual essa live não seria possível, né. Para quem acompanha a gente, desde da gestão do Regis, que propôs essas novas lives, a gente tem que lembrar que, por exemplo, o Iago foi um grande parceiro, né, no acompanhamento técnico disso aí, e ele está deixando a Abrapol, é óbvio, né, toda pessoa tem que aspirar, né, voos mais altos, e aqui eu manifestar o meu agradecimento ao Iago e todo o suporte que ele deu para a gente nesse período que ele teve com a gente. Está sendo substituído pelo Fernando, né, que a gente deseja boas-vindas, sucesso, a gente está sempre à disposição para ajudar nesse desafio que é dar esse suporte, né, não só nessas lives, mas em toda a gestão da Abrapol. Então, Iago, meu muito obrigado, né, muito sucesso e felicidade na sua jornada aí, e a gente vai estar sempre por aqui torcendo por você. O resto do pessoal, eu queria encerrar essa live desejando todo mundo um feliz 2025, né? E pedir que todo mundo continue acompanhando essas propostas aí.
Mais uma vez, muito obrigado, Gabriel. Sucesso nessa jornada. Continue firme nas suas diversas vertentes de pesquisa. Quer complementar? Só para encerrar aqui, né? Dessa vez de verdade. A gente falou muito de ciência em diversas áreas de produção acadêmica, né? Aqui, mais uma vez, aqui, nosso reconhecimento, né? E deferência aos colegas que estão aí dando bastante sobreaviso, que estão se esforçando para resolver crimes, né? E também, E mais produzir uma estudo vez, de caso, né, Gabriel? Quanto estudo estudo de de caso caso, ele sim, não estudo de poderia? caso, estudo de caso. As duas asas do pássaro, da águia, né? Uhum. A técnica é a ciência, né? Obrigado. Pessoal, então, uma boa noite, mais uma vez, obrigado a todos. A gente se encontra aí em outras futuras lives aí. Grande abraço.